Vamos iniciar convidando a todos para a segunda mesa. Então, bom dia. Eu sou a Luciana Ferrara, sou formada aqui pela casa, desde a minha graduação ao doutorado. É um prazer estar aqui nesse evento tão especial e mediar essa mesa. Queria agradecer muito a Bia Rufino pela coordenação geral, nos coordenou nessa comissão que promoveu esse evento. Essa mesa é intitulada A Disseminação do Conhecimento pelo Brasil, Dimensões Teórico-Práticas. E as pessoas que estão aqui foram orientandas do Paulo, e hoje tem uma atuação diversa em vários estados, em vários locais, e a gente vai trabalhar um pouco essa questão. Eu vou começar, então, apresentando rapidamente, né, os componentes da mesa. A Gisele Megumi Tanaka é arquiteta, professora adjunta do curso de graduação em Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social do IPUR, UFRJ, arquiteta e urbanista formada aqui pela Casa, cientista social formada pela FEFELESH em 2007, é mestre pelo Habitat, aqui da FAO, e doutora pelo IPUR, em 2017. Ela atua no Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza, o ETERN do IPUR, UFRJ, desde 2011. Foi uma pesquisadora também muito atuante aqui no LabIAB da FAUSP, entre 97 e 2007, e desenvolve vários projetos de pesquisa, extensão, assessoria a movimentos populares, e milita bastante no direito à moradia e à cidade. A Márcia Hirata atualmente é professora em arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de São João del Rei e parte do Núcleo Observatório Urbano de São João del Rei. Foi formada pela FAO da graduação até o pós-doutorado, fez um segundo pós-doutorado em 2021-22 na Universidade Autônoma Benito Juárez de Oaxaca, trabalhou com assessoria técnica, movimento de moradia, contribuiu com projetos junto à Faculdade de Saúde Pública e à Relatoria pelo Direito à Moradia Adequada do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Fez parte do grupo de pesquisa Financiarização da Cidade, Estratégias Imobiliárias e Produção da Desigualdade Habitacional entre 2014 e 2018, coordenada pelo professor Paulo. A Beatriz Bezerra Toni, arquiteta e urbanista, também graduada aqui pela FAO, mestre e doutora pela mesma instituição, foi professora da Universidade São Judas Tadeu e no Instituto Federal de São Paulo. Ela tem uma atuação muito importante como assessora também técnica a movimentos populares, integrou a equipe da Usina, Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado, entre 2001 e 2011, que é uma entidade sem fins lucrativos que desenvolve projetos de habitação e equipamentos comunitários, planos urbanos, gestão de obras com participação popular. Atualmente é pesquisadora do Trados, ligado à UFERSA, né? Universidade Federal do Semiárido Nordestino. E o André Costa é diretor de cinema, mestre em arquitetura e urbanismo pela FAUSP, professor universitário de cinema e de artes da FAAP e curador independente. Dirigiu vários filmes premiados em festivais nacionais e internacionais. Recentemente, André teve mostras retrospectivas em Vitória, Espírito Santo, Laguna, Santa Catarina e Veneza, na Itália, e recebeu homenagem no primeiro festival Arccine, do Rio de Janeiro, de filmes sobre arquitetura. É curador do Move Cine Art, Festival Internacional de Filmes sobre Arte e Arquitetura, que acontece em São Paulo e em Veneza. Com muito prazer, então, que eu dou início a essa mesa, passando a palavra para a Gisele. Bom dia. Eu queria, então, agradecer a organização desse evento. Estou muito feliz de estar aqui, de compor essa mesa com tantas pessoas queridas e de lembrar minha trajetória e minha relação com Paulo César. Eu estou bastante emocionada de estar aqui, né? E também não foi muito fácil preparar essa fala, né? Mas eu acabei escolhendo, eu vou falar assim, um pouco da minha trajetória pessoal, até para situar, né, a relação com o Paulo, focando um pouco, né, nos aspectos que eu aprendi com o Paulo César, como ele tem uma influência importantíssima assim, ao longo de toda a minha produção, né, não só no mestrado, que ele foi o meu orientador de mestrado, né, vou falar mais disso, e os desdobramentos recentes, né, também da minha produção, minha atuação
no IPUR, UFRJ, agora também que eu sou professora de graduação na gestão pública. Muitos pontos que eu vou abordar já foram muito brilhantemente falados na primeira sessão, né? Eu também não tinha, não vim com a pretensão, né, de falar com tanta propriedade sobre as temáticas, os conceitos e metodologias que o Paulo desenvolveu ao longo de sua carreira, mas foi muito interessante, assim, ouvir essas falas da primeira mesa, que de todas as abordagens que foram apresentadas, assim, me tocam muito, assim, foram fundamentais, vieram para minha formação através do Paulo, né? Então eu vou tentar apresentar um pouco esses aspectos. Queria começar falando, então, que o Paulo, ele foi meu orientador de mestrado. Eu entrei no mestrado em 2003, no final de 2003, e quando eu entrei no mestrado, apesar de já ter uma relação grande com vários professores da graduação da FAUSP, eu ainda não tinha orientação, eu não sabia quem que eu ia buscar, né, para orientação. E aí eu montei um projeto de pesquisa do que eu estava pretendendo estudar naquela época, muito por conta dos meus trabalhos no LabIAB da FAUSP. E aí eu procurei o Paulo, liguei para ele, né, perguntei se ele toparia me orientar, e aí ele se lembrava de mim, tanto do LabIAB quanto de um seminário de extensão universitária que ele coordenou, e eu participei da mesa representando o projeto de extensão Cidade de Areia, na verdade, que foi um projeto multidisciplinar que a gente desenvolveu também como estudante, e o Paulo organizou esse evento junto com Maria Ruth Sampaio Amaral, e eu participei da mesa, ele se lembrava, e ele topou me orientar, né? No nosso primeiro encontro, né, eu mostrei para ele meu projeto de pesquisa, e minha primeira resposta foi que aquilo não era um projeto de pesquisa. Aí ele me perguntou qual era o meu objeto, né, o que eu pretendia de fato estudar, qual que era a minha questão, e aí eu expliquei para ele, e ele falou, não, isso não é uma questão. E aí ele me instigou a ir lá entender melhor sobre metodologia científica, então ele me passou a tarefa de ir lá estudar, buscar na metodologia científica, nas ciências sociais aplicadas, buscar literatura mesmo sobre metodologia científica, sugeriu também Florestan Fernandes, e aí eu fui lá tentar entender o que era um objeto e uma questão acadêmica, porque eu descobri que eu não sabia de nada disso. Bem, eu já vinha trabalhando, né, com as questões dos estudos urbanos desde 97. No meu primeiro ano de faculdade, no final do primeiro ano, abri uma vaga de estagiário no LabIAB com a Hermínia Maricato, e eu pleitei essa vaga junto com uma amiga. No final, a gente até considerou dividir a bolsa, essa minha amiga acabou indo para outro rumo, e eu fiquei no LabIAB. Descobri também que aquele era o primeiro ano de ativa do LabIAB, e já entrei, comecei a participar de projetos de pesquisa, acompanhando Hermínia Maricato, Laura Bueno, Helena Mena Barreto, lembro que foram meus primeiros contatos, depois a Malu, né, Maria Lúcia Refinete Martins, mas o trabalho ele era muito empírico, né, tanto de estágio quanto iniciação científica, eu tinha uma atuação muito empírica, assim. O LabIAB, claro, com todo esse corpo, né, já da época, tinha uma fundamentação muito consistente, né, tinha muito clareza do que estava sendo feito lá, mas eu, como estudante, eu ainda não tinha me apropriado daquilo, né, e meu trabalho no dia a dia, transitei por vários espaços, Prefeitura de Santo André, Prefeitura de São Paulo, depois Diadema, mas, de fato, assim, eu percebi que eu tinha uma limitação muito grande com relação aos estudos urbanos. Durante a formação, durante também a graduação, eu acompanhei diversos grupos, né, de estudantes. É uma característica da FAUSP, né, sempre ter grupos de estudantes que buscam uma formação crítica, né, que buscam complementar, inclusive, a formação da grade da FAUSP, que agora, para ser sincera, não sei como que está, né? A FAU mudou muito de quando eu fiz a graduação, que eu entrei em 97, me formei em 2001, mas eram poucas as disciplinas que realmente traziam o que a gente estava buscando, né? Na verdade, todas, essa mesa é um bom representativo do que eram estudantes que estavam ali buscando complementar essa formação com os estudos críticos. E eu lembro que eu buscava a Hermínia, pedia para ela me sugerir leituras, mas nunca dava tempo, de fato, de ler tudo que ela indicava, nunca dava tempo de estudar tudo que eu queria. Mas a gente sempre buscava esse conjunto de professores da FAUSP que a gente identificava, né? Eles não formavam exatamente um grupo de professores, porque tinha muita divergência entre eles, né? Mas a gente reconheceu os professores que traziam essa perspectiva crítica na formação, do qual, na época que eu ingressei, faziam parte Hermínia Maricato, Paulo César, Xavier Pereira,
o saudoso, né, querido Jorge Ozek, que organizou, a pedido dos alunos, vários grupos de estudo sobre o Capital, de leitura do Capital. Eu participei de algumas, poucas sessões, não foram tantas, né, mas algumas. Khaled Gubbar, Reginaldo Roncone, Maria Lúcia Refinetti. Depois foi entrando uma nova geração, ampliando muito, né, o João Ita, Luciana Royer, Karina, bem, enfim, não vou citar todo mundo, que agora é bastante gente, não quero correr o risco de... Bom, vou esquecer, né? Já estou pulando várias pessoas. Mas era um grupo que a gente tinha como referência e buscava acompanhar as aulas desses professores, buscava para orientação, para indicação de leitura, para tirar dúvida, questionar, contestar também, até para ouvir a resposta, para tentar aprender alguma coisa com isso, né? Bem, mas aí eu entrei no mestrado, e eu tinha uma preocupação muito grande com políticas públicas urbanas e habitacionais. E meu projeto de pesquisa era um pouco assim, tentar refletir sobre a periferia, só que a forma que eu formulei, como criticou Paulo César, ele falou, isso aqui é uma proposta para o que você está propondo, né, é muito voltado assim, para a formulação de políticas públicas. Isso não é o que a gente faz na academia. Se você quiser pensar em como formular políticas públicas, primeiro, você não vai resolver isso num mestrado, não é uma pessoa sozinha, né, no mestrado, que vai resolver uma proposta de política pública para a periferia, e também você tem que ter mais consistência no que você está falando, né? E aí eu percebi que eu nem sabia o que eu estava falando quando eu estava falando de periferia. O que é periferia, né? Então ele trouxe para mim essa provocação, e o título final do meu mestrado ficou Periferia, Conceito, Práticas e Discursos, Práticas Sociais e Processos Urbanos na Metrópole Paulista. Então, quando eu percebi que eu nem sabia o que era periferia, né, eu fui buscar, né, o Paulo César sempre muito, muito exigente, né, cobrando leituras, retornos, fichamentos, e muito rigoroso, né, com relação à metodologia científica. Mas eu percebi que eu precisava me situar melhor nesse debate. E também apareceu como questão central, que era uma coisa que já vinha também do LabAB da FAUSP, mas que o Paulo César trazia, né, porque eles chegaram a formar um grupo de pesquisa nos anos 80, se eu não me engano, era o Paulo César, a Hermínia, Ivone Maltner e Jorge Ozek, elaboraram um projeto de pesquisa que ia ser financiado pelo BNDES, que tinha como eixo central uma pesquisa sobre a produção do espaço urbano no Brasil, produção social do espaço urbano no Brasil. E eu percebi também que eu sabia muito pouco sobre o que é produção social do espaço urbano. E entendi que era uma questão central para eu poder me situar no que eu queria, que era, de alguma forma, entrar, contribuir, compreender, fazer parte, né, de um campo de pensamento do que a gente pode chamar de pensamento crítico urbano brasileiro. Aí eu também já vim com outra pretensão na minha revisão do projeto de pesquisa. Eu falei, não, tudo bem, Paulo, então eu quero contribuir para o pensamento crítico urbano no Brasil. Ele, não, calma, espera aí. Primeiro, vamos entender o que você quer fazer e depois a gente vai ver se você vai conseguir ou não. Tá bom. Aí, então, eu fui buscar, passei uma grande parte do meu mestrado tentando entender o que é periferia, o que é produção social do espaço urbano, e me situar nesse campo acadêmico, né? E aí o Paulo me trouxe para, então, discutir essa questão, o que é periferia, né? O que é a periferia do capitalismo, né? E aí buscar uma leitura do pensamento cepalino, subdesenvolvimento, teoria da dependência, né? Os autores que já até foram citados aqui na primeira mesa, alguns deles, né? Rui Mauro Marini, André Gunder Frank, Teotônio dos Santos, Celso Furtado, Aníbal Quirrano, né? E aí eu fui, assim, contornando, tentando construir, né, essa ideia do que é o objeto periferia. Eu lembro que também teve uma sessão, né, que eu começava a falar, então, quero discutir o conceito periferia dele. Não, peraí, conceito não. Aí ele me fez diferenciar o que é palavra, termo, noção e conceito, e tentar entender o quanto que periferia configurava ou não um conceito e em que medida configurava um conceito, né? Porque aí a gente também pode estar falando de várias coisas diferentes, né? Pode estar falando de periferia do capitalismo, que é uma discussão, um debate econômico esse, né? Do cepalino, do subdesenvolvimento, teoria da dependência, etc. E aí eu falo, não, eu não quero me focar nisso, né? Mas eu acho que eu preciso me situar também nisso, né? Hermínia já tinha aquele livro que eu tinha lido, né? Metrópole na periferia do capitalismo. E aí, então, periferia do capitalismo é uma coisa, periferia urbana
é outra coisa, mas mesmo assim, periferia, em que medida a periferia constitui ou não um conceito, né? E aí foi outra busca, assim, que fui fazer pela provocação do Paulo, e também outro ponto que apareceu, né, na mesa aqui que me antecedeu, essa questão, né, de que o Paulo tem essa busca, né, por revelar, né, as contradições, tentar entender, né, o que é, esse desvendamento da realidade, o conhecimento acadêmico, ele não está para só mostrar como as coisas acontecem, né? O pensamento acadêmico, ele tem que tentar ser explicativo, né? Ele tem que buscar explicações, ele tem que tentar trazer reflexão, e o Paulo sempre insistiu muito assim, no que você falar de periferia assim de forma vaga e ampla está escondendo, né? Quais são os pontos cegos do uso da periferia hoje, né? Porque periferia, quando eu estava na faculdade, tudo se falava em periferia, o problema da periferia, a segregação socioespacial periférica, periferia e tal. Mas ele falou, olha, isso aí você está só caracterizando um lugar, é disso que você quer falar, de um lugar na cidade, né? E, na verdade, eu fui vendo que não, eu quero entender o que é essa construção social do termo periferia. E aí o Paulo me provocou em que medida que o termo periferia ele também foi sendo reificado. Ele deixou de expressar uma realidade, ele deixou de ser explicativo, né? E aí eu fui em torno dessa busca, né? Como que entender de que forma que o conceito periferia foi construído na metrópole paulista, em São Paulo, né? Muito em torno dos movimentos sociais urbanos no final da década de 70 e 80, em torno de uma academia engajada, né, foi nesse contato, né, de um pensamento, de uma formação de um pensamento crítico urbano brasileiro a partir daquele momento, né, todo aquele momento, e aí que ele também me vai buscar as publicações do SEBRAP, do SEDEC, as discussões em torno dos movimentos sociais urbanos, Maria da Glória Gon, a Hermínia já tinha me apresentado o Éder Sader, né? Eu fui também fazer algumas disciplinas nas ciências sociais, na verdade eu cursei junto o mestrado e a graduação das ciências sociais, então também assim, fui buscando essas referências da Maria Célia Paoli, fiz aulas, né, com Maria Célia, com a Vera Teles, e toda essa bagagem também que esse grupo da FAUSP trazia em torno dos debates do Kovarik, da Hermínia Maricato, Nabil Bonduc, Raquel Ronick, Rodrigo Lefebvre, Paul Singer, e com um rigor muito grande, assim, entendendo assim, que esses autores que eu estou citando aqui, eles formam um campo de estudos no qual eu queria me inserir, e aí buscava essas leituras porque eu queria fazer parte daquilo de alguma forma, né? Mas também sempre entendendo as divergências entre os autores, as distinções, o que eles não estão todos falando a mesma coisa, eles estão falando coisas diferentes, em que medida essas diferenças expressam visões teóricas críticas distintas e expressam projetos de transformação social distintos, né? Então, eu acho que assim, isso foi esse rigor metodológico acadêmico, né, foi fundamental para entender, me situar, orientar, né, a realmente como fazer as leituras, o que buscar dos autores, como situar eles no espaço-tempo, nos debates, na relação com os movimentos sociais, na relação com as dinâmicas e os processos urbanos que estavam acontecendo naqueles momentos, né, e basicamente entender quais eram as especificidades do debate da periferia no Brasil e em que medida, no Brasil, em São Paulo, né, e em que medida essas várias contribuições estavam levando ao que a gente poderia formular como uma constituição de uma nova questão urbana no Brasil. Então, eu fui um pouco nessa linha. Tenho certeza que eu não esgotei isso no mestrado, né? O mestrado foi muito mais até para... Tem várias limitações, né? Foi para eu me situar e me inserir nesse campo. Eu entendo assim, que a minha geração, muita gente passou por esse processo, né, de buscar se ancorar nesses autores como ponto de partida, como entrada para um campo de estudos, e a partir daí buscar um diálogo, buscar discutir,
contestar, mas entender aquilo como uma contribuição relevante para os estudos urbanos brasileiros. Eu acho importante falar isso, né, porque esse foi um esforço bastante importante dessa geração e que a gente, assim, várias pessoas tentam dar continuidade a isso, e eu tinha essa preocupação muito clara, que vinha até mais da Hermínia, né? A Hermínia sempre citava muito o Roberto Schwartz, da questão das ideias fora do lugar, né? De como que o Schwartz fala das ideias fora do lugar e a Hermínia Maricato do lugar fora das ideias, né? E aí, no seu texto clássico, o Schwartz vai fazendo aquele processo, né, do que é cada geração, parece que começa de novo, com uma nova importação de ideias, com um novo repertório que vem principalmente de fora, descartando o que vem da geração anterior, e o Schwartz ele traz essa ideia muito, e aí mais para o final do texto, né, dando spoiler, que ele fala, o problema não é a importação das ideias, o problema é a descontinuidade do pensamento, a falta de ancoramento na realidade social. O problema não é citar o autor, seja quem for, né? A gente tem que reconhecer, obviamente, uma contribuição muito relevante para o pensamento crítico urbano brasileiro. Eu também tentei fazer um capítulo sobre isso na minha tese, do pensamento crítico europeu, da sociologia urbana francesa, do Manuel Castel. Enfim, o problema não é a importação das ideias, mas cada geração não reconhecer o que a geração anterior produziu, parecer estar começando do zero e não ancorar aquele pensamento na realidade social, né? Então, eu entendo assim que dá continuidade a esse projeto do qual o Paulo César participou ativamente, é um compromisso que a gente tem que ter no campo dos estudos urbanos, e é o que eu venho também sempre buscando. Eu acho, queria trazer também algumas referências, né, do que eu venho fazendo hoje, esse processo, né, intenso de trabalhar com o Paulo César, acho que me trouxe também uma qualificação acadêmica muito grande. Uma das disciplinas que eu ministro na graduação é metodologia científica, e aí eu tento repassar o rigor, né, do meu ex-orientador. Eu também tenho ministrado disciplinas sobre a colonialidade do saber urbano, e aí com um grupo grande de professores de várias partes do Brasil, inclusive esse grupo ampliou. Mas antes mesmo da pandemia, a gente já fazia a disciplina de forma híbrida, né, com alguns professores trabalhando de forma remota. É um grupo que é coordenado pelo professor Carlos Weiner, e tem participação de vários professores aqui da FAUSP, Karina Leitão, que está aqui, Mariana Fick já participou. Nas últimas edições, eu não pude participar por questões pessoais, né? Mas tem pesquisadores da UFBA, de Curitiba, de Fortaleza, enfim, de vários lugares do Brasil. E uma das questões que a gente tenta trazer é isso, assim, né? Quanto que esse debate agora, que está muito em voga, né, contestar a colonialidade, né, do saber urbano, e aí tem várias correntes da pós-colonialidade, da decolonialidade, enfim, em muitos espaços acadêmicos acaba justamente cometendo esse mesmo erro, né? Então, vamos discutir a decolonialidade a partir do Boaventura, vamos discutir a partir da Nania Roy, assim, a partir, sei lá, da Jennifer Robinson, são todos autores de grande relevância para os estudos urbanos. Eu acho que a gente não tem a menor dúvida disso, e a gente usa esses autores, eu uso esses autores nas aulas, mas a gente não pode, de novo, partir do zero, né? A gente tem que entender que tem uma contribuição crítica muito relevante sobre os estudos urbanos do Brasil, que eu, particularmente, conheço muito mais da parte do Sudeste, né, de São Paulo, de onde eu situei meu mestrado, mas venho descobrindo, né, muitas coisas de várias outras partes do Brasil, e o quanto que isso é relevante para justamente a gente buscar dar continuidade a essa ideia de entender as especificidades da questão urbana no Brasil, porque é só a partir dessa compreensão que a gente vai conseguir construir algum projeto de superação. Eu acho que eu não descartei minha preocupação, que estava lá no meu primeiro não projeto de pesquisa, né? Que é tentar, de alguma forma, continuar pensando políticas públicas, continuar pensando qual o papel do Estado brasileiro na questão urbana e na questão periférica. Essas questões continuam também atravessando meu campo de estudos, minha atuação profissional e acadêmica, mas eu acredito que essa base que veio, assim, do mestrado certamente contribuiu muito para qualificar, inclusive, essa outra parte do meu campo de atuação profissional. Bom dia, gente. Sem dúvida, uma emoção estar aqui, né, nesse momento.
a gente conversou de ser uma celebração, né, com o Paulo, né, e aí dando continuidade a essa mesa, né, sobre a disseminação do conhecimento no Brasil, dimensões teórico-práticas. Nessa disseminação, só colocar o meu lugar, que eu estou na Universidade Federal de São João del Rei, fui para Minas Gerais, né, e aí eu vou falar do meu percurso e como, bem rapidamente, né, como esse novo lugar está me perpassando, né. As pessoas falaram muitas coisas, né, e a gente vai tentando, vai reformulando, vai repensando, né, então vai mudar um pouco aqui do que eu preparei, né. Primeiro um pouco do começo, né, antes do doutorado, né, acho que o que a Gisele falou, né, de como que a gente chega, né, na primeira orientação com o Paulo, né, só para dizer o que eu trouxe de bagagem, né, eu gostei muito do Lefebvre, né, quando de novo, né, o Jorge trouxe para a gente o direito à cidade, para a gente ler na graduação, foi o único momento que eu tive proximidade com Lefebvre, né, mas aquilo ficou, né, e então o direito à cidade aparece como questão, né, a discussão dos resíduos do Lefebvre, né, e aí eu sempre fui tentar entender, né, os movimentos sociais, as brechas dos movimentos sociais. Parte da minha pesquisa foi com população de rua, depois no mestrado o pessoal da moradia, né, os movimentos de moradia. Eu atuei muito em extensão, né, junto com o pessoal aqui da mesa, né, e com assessoria técnica também numa outra assessoria diferente da Bia, né. Então eu chego assim no doutorado, né, e aí vem, né, a carga, né, do Paulo, né, com relação ao rigor, né, tanto que aí só para também trazer, né, quando a gente agora tem que orientar os nossos alunos, muito do método Paulo a gente procura incorporar, porque de fato contribuiu muito, né, principalmente aquela, além da tabela do projeto, né, aquela coisa de como fazer um fichamento, né, da citação direta, né, da citação indireta e um comentário nosso, né? Isso eu ainda mantenho até hoje, né? E como isso de fato contribui, né? Então, quando eu repasso isso para os alunos, os meus alunos, eles reconhecem também, né? Como isso ajuda, né? Então esse método de pesquisa, né? E aí a gente passa pelo mestrado, aí quando a gente chega no doutorado, que é ainda mais com o Paulo, né, que tem um rigor teórico grande, né, aquilo que, para mim, era muito pensar, ou tentar entender a dinâmica dos movimentos sociais, né, e ainda numa pesquisa muito de uma formação que eu não tive, de entender a teoria marxista, né, ainda mais pensando como produção de espaço, apesar de que eu já estava lendo o Lefebvre, mas sem poder entender bem, né, aí com o Paulo vem esse estofo, né, essa coesão da formação, né, aproveitando aqui a palavra, né, então, e aquilo que eu já vinha tentando consolidar, que é a ideia do concebido, vivido e percebido, do Lefebvre, né, que me permitiu compreender a dinâmica dos movimentos sociais na forma como se espacializa como conflito, né, ganha um conhecimento, uma base mais firme, né, mas, logicamente, sem adentrar muito, né, que é a fórmula trinitária, né, que é pensar a coesão capitalista, né, que o capital se apropria da terra, né, da riqueza possível pela terra, pelo trabalho do ser humano nessa terra, né? Então, que isso é uma constante, né, que acontece ao longo das sociedades, e que, então, como é que acontece no capitalismo, e como isso pode acontecer naquilo que no que seria esse resíduo, né? Como que se estabelece essa outra relação como negação dessa coesão capitalista, né? Então, a gente tentar entender esses conceitos todos, né? Então, entender os conflitos e aí, principalmente, as contradições, né? Entender as contradições como
para poder ter esse olhar de totalidade, né, dos processos na produção do espaço, né? Então, agora, com mais clareza, entender que os movimentos sociais fazem parte, respondem pela reprodução social, né? E aí, com o grupo de pesquisa do Paulo, entender, né, a lógica do imobiliário na dinâmica dos movimentos sociais, né? Então, e aí aquela antiga crítica, né, que quem mexe com moradia fala que os movimentos sociais correm atrás da casa própria, né, que aí a gente entende o que significa isso, né? Porque é uma relação com a propriedade privada, né? Então, é só como exemplo de como o doutorado e com o Paulo permitiu dar um conteúdo, né, mais aprofundado, né, daquilo que a gente quer entender, do problema que a gente quer entender. Então, aí o doutorado que resultou, né, teve esse título, né, foi com os catadores, por isso que eu trouxe uma imagem de uma gravura de uma artista que atuava no centro de São Paulo, né? Eu acompanhava um movimento, um coletivo, né, que era o Fórum Centro Vivo, que estava, né, a Mariana está aqui, ela participou bem do começo do Fórum Centro Vivo, né, de pensar os conflitos que estavam acontecendo no centro em função dos projetos de revitalização urbana, né? Então, eu acompanhei os movimentos durante o meu doutorado, eu me mudei para o centro para poder compreender melhor o cotidiano, né, desses movimentos todos. Mantive, logicamente, a característica, né, que a gente traz desde a extensão, né, sempre acompanhando de perto, né, e aí eu me foquei nos catadores, né, que eram um dos movimentos sociais que estavam presentes no Fórum Centro Vivo. E aí que entrou muito claramente, né, a dinâmica do centro de São Paulo como uma centralidade, né? Então, daí o título, Desperdícios e Centralidade na cidade de São Paulo, uma discussão sobre o catador de materiais recicláveis do Glicério, né? O Glicério é um bairro ali coladinho na Sé, né? Para quem não conhece. E aí, lendo a Revolução Urbana, né, que me pareceu que traria a Revolução Urbana do Lefebvre, né, que me traria me parecia que trazia alguma coisa que poderia me esclarecer, né, que numa frase, né, não vou fazer que nem o Carlos, que lembra até a página, né, do livro, que isso me ajudou, né, a entender o que eu estava buscando no doutorado, né? Então, essa clareza, né, que o Carlos já falou, de entender as duas dinâmicas, né, que o Lefebvre sempre fala da industrialização e da dinâmica urbana, né, que me levaria, me permitiria entender como dois processos juntos, né? Então, eu poderia olhar para o catador como o explorado, né? Até teve uma tese que me marcou muito, que é da Luciana Bogos, acho que foi orientando ali da geografia, né? Que falava do chão, não do chão de fábrica, mas do chão da cidade, o chão dos catadores, né? Então, eu falava, então tem essa dimensão de entender o trabalhador como explorado, mas também tem uma dimensão urbana para a gente entender, para a gente poder entender esses movimentos sociais, esses conflitos, né? E aí que surge essa ideia de visão urbana, né? No meu doutorado. Então, a partir daí, tudo que eu olho, né, é incrível como marca o doutorado, né? Eu sempre vejo as duas coisas, né? Um processo, né, nas décadas de 70 e 80, né, uma estratégia industrial desenhando o espaço, mas também uma estratégia urbana, né, produzida pelos trabalhadores, pelos moradores, né? Então, então, é assim que eu passo a ver os catadores, né? Então, eu fui tentar entender ele, né, o catador, nesse conflito todo da revitalização, das remoções no centro, né? E aí logicamente, entra a ideia do Naismith, né, que o Paulo
permitiu que eu me compreendesse melhor a partir da fórmula trinitária, né, entender a ideia de rent gap, né, que a gente entende a gentrificação a partir dessa ideia do rent gap, né. Até cheguei a estudar posteriormente, né, o que seria essa gentrificação, as várias visões, né, e que aí me permitiria entender, né, o conflito, o que é essa revitalização no centro, né. Então, a partir daí, entender que os catadores, né, a partir do momento que eles se organizam, né, com a condição da centralidade urbana, a partir da possibilidade que o próprio centro permite para a organização social, né, é que ele constrói outras formas ele se molda ali, né, dentro das possibilidades de construir sua própria reprodução social, e aí ele estabelece, né, um novo patamar de luta. E aí, só para ilustrar, né, o trabalho do doutorado também, que é o trabalho de campo, né, na época, né, da minha pesquisa, foi nesse período, 2005 a 2010, que eu separei os projetos, né, os projetos que estavam sendo desenvolvidos no centro de São Paulo. Então, um monte de coisa acontecendo, inclusive o que depois o Guilherme vai apresentar, que é o Nova Luz, que é esse polígono, que é um outro movimento que eu acompanhei também, um outro conflito que eu acompanhei. Então, o catador, em meio a essa profusão de projetos que estavam acontecendo no centro, projetos do Estado e do poder privado, né? Então, só para ilustrar, né, como a ideia da tríade marcou o meu doutorado, né? Então, entender o catador como um trabalhador que se apropria de um espaço, né, de uma condição espacial ali, na dinâmica da revitalização, né, no glicério, e que ele passa a deixar de compor simplesmente um ampesinato, né? E aí a dinâmica, né? A partir do conhecimento, das entrevistas, acompanhar o trabalho de campo dos catadores, né? Que eu vi, além de uma dinâmica de trabalho, que são esses roxinhos, né? Que é onde ele faz a catação, né? Tem uma dinâmica de vida, que são esses amarelinhos ali próximo, né? Da saúde, da escola, né? Da moradia, né? Que ele estabelece ali. Mas tem também esses azuizinhos, que são os espaços de fazer política. Então, o Ministério Público, a Praça da Sé, né, o Anhangabaú, todos os espaços a Prefeitura, né? A Prefeitura já estava lá na época, né? Então, todos esses espaços muito próximos, a menos de 1 quilômetro, né, do local de trabalho deles, né? Então, só para ilustrar o lugar, né? Então, eu vi o centro, né, como um espaço degradado, mas também com o espaço do vivido, né, por esses catadores, né, sempre esses dois juntos, né. Então, eles se organizam embaixo desses viadutos, né, com apoio de muitos grupos sociais, e aí, que além do trabalho deles, né, na coleta, além da atuação da igreja, na atividade assistencial, e aí uma igreja que era muito próxima aos movimentos sociais, né, então isso tem uma configuração não só assistencialista, né, mas observar que os catadores também estavam nos movimentos de moradia, eles também estavam ocupando, eles estavam fazendo as próprias ocupações até, e na dinâmica um pouco ligado a uma certa aura de sustentabilidade dos catadores, que eles conseguiram uma concessão de uso de um terreno lá no centro, né, e conseguiram, aqui é a foto da época da minha pesquisa, né, gente? Hoje já está pronto, eles construíram a habitação dele, eles conseguiram financiamento para construir a habitação no próprio centro, junto com, além desse espaço político, né? Então, tem toda uma forma de apropriação do espaço dos catadores, né? Que não é, a gente já não olha mais o catador como aquele cara que está, aquela mulher ou aquele homem, né, que está andando pelas ruas, né, catando o que a gente chamava de lixo, agora é o reciclável, né? Então, aí, nessa visão urbana, né,
é um outro autor sugerido pelo Paulo, né, entender que são outros valores também que a gente tem que olhar, né? Então, e aí isso volta um pouco na literatura, né, do que a Gisele falou, não deixar, não perder aquilo que já foi constituído teoricamente, né? Então, eu volto, sempre com o apoio do Paulo, né, eu volto para o Kovarik, né, releio o Exploração Urbana, releio os Escritos Urbanos, esse 2000 já é os Escritos Urbanos, né, que o Kovarik fala de fusão, né, a fusão de reivindicações, né, e que é isso que eu passo a ver também, junto com a Vera da Silva Teles, com a ideia de trajetórias urbanas. Então, a apropriação do espaço, o caminhar do catador no espaço, né, que ele encontra outros movimentos, ele se articula com outros movimentos, e isso permite que ele seja uma presença na disputa pelo centro, né? E ele compõe essa miríade de movimentos que compõem o Fórum Centro Vivo e toda a luta contra um projeto, né, de valorização do centro, né, e de expulsão das camadas com menor renda ali do centro, né. E aí, então, continuei no grupo do Paulo, Financiarização da Cidade, né, e aí aquilo que eu comecei, né, que eu fechei no doutorado, eu dou continuidade, né, aí eu entro no SADER, né, já citado pela Gisele, né, eu volto para Maria da Glória Gon, com a força da periferia, então entender, aquele período dos anos 70 e 80, né, que criou, né, uma profusão de movimentos sociais que se contrapuseram à ditadura, né, que tinha uma base urbana, né? A partir dos encontros urbanos é que eles se mobilizaram, se estruturaram e conseguiram fazer frente, né, à ditadura, né? E contribuíram com a abertura democrática. Então, como é que eu penso, como é que a gente pode pensar esse novo momento, né? E que já não e aí isso foi outro movimento do grupo, né? Pensar os anos 70 e 80 e agora mais atual, agora com o capital fictício, né? Então, olhar, né? O catador me permitiu ver essas outras trajetórias urbanas, né? E aí, com o grupo, né, esse conceito que foi produzido no grupo de explorações imobiliárias e financeiras, né? E aí que eu vi pelo catador que, de novo, tinha uma nova fusão de lutas, né, que agora tanto as lutas urbanas quanto a agenda ambiental, né, os movimentos ambientalistas que se juntam, que dão muita força para os catadores, para o trabalho deles, né? Então, aí você vê uma articulação de agendas, aquilo que até aparece no texto da Luciana Ferrara com o Whittaker, né? Vocês falam de agenda, né? De uma agenda única, né? Então, é isso que os catadores eles materializam para poder continuar tendo a rendinha, muitas vezes a renda é muito boa deles, né, como catadores, né? Então, aí que entra também a discussão da natureza, né, que aí a Luciana Ferrara deu continuidade, né, que é pensar, além aquilo que na industrialização a gente se estudava muito a exploração do trabalho, né, com o urbano a gente passa a pensar a exploração do morador e agora com a questão ambiental a expropriação do vivente que vem desses autores do Chesney e do Serfati, né? Então essa visão, de novo, tentar ampliar o olhar, né, sobre os processos sociais. E aí, só para finalizar, só para contar um pouco, como eu estou lá em São João del Rei, que é uma cidade pequena, média, né, ela é quase média, mas tem uma característica de cidade média, né, que eu tenho que repensar. Eu saio de uma cidade, de uma metrópole, né, de 20 milhões, para uma cidade com menos de 100 mil. Né? Então, que a natureza, por causa da proximidade com o rural, eu tenho que mudar um pouco a chave, pensar as relações com o rural, que estão muito presentes ali, e aí tentar repensar a natureza, a ideia de natureza primeira, natureza segunda, né? Como é que eu revejo, né, no centro de São Paulo, né? Mas também revejo, olho para o meu lugar de uma outra maneira, né? E logicamente, a ideia dos condomínios, né, dos loteamentos que se proliferam também, mesmo em cidades até menores que São João, que é de 5 mil habitantes, que é uma cidade vizinha,
tem 3 loteamentos aparecendo. Então, eu fico vendo essas dinâmicas se reproduzindo, né? Engolindo o mundo rural, né? E é isso que eu estou tentando entender como contribuição minha dentro da universidade onde eu me encontro, né? E aí, só para finalizar, né, sempre a minha inquietude de entender o papel dos movimentos sociais, né, que eu saí para o pós-doutorado e, de novo, atrás da discussão da propriedade, né, da terra. Né? Então, eu fui para o México para tentar entender um conflito de um super mega projeto, né, hiper, sei lá, falta adjetivo, de um mega projeto, né, que tem uma lógica geopolítica mundial, né, dos Estados Unidos, né, de domínio de um território, né, usando o México como quintal, como dizem lá, né, a partir das resistências sociais que se estabelecem ali, que só se explica pela propriedade social, que é uma propriedade coletiva. Eu teria que detalhar mais, né, mas basicamente é a propriedade, né, que foi socializada a partir da Revolução Mexicana. E é isso que está segurando esses projetos, se configurou como resistência a esse megaprojeto do México, que o pessoal chama de transoceânico, né, ou transístmico. Né? Então, é isso. Eu agradeço demais o Paulo por poder ter essa perspectiva. Oi, bom dia. Muito obrigado, Luciana, muito obrigado, Beatriz, Paulo, por estar aqui. Eu acho que eu também estou emocionado, né? É impossível não estar, né? Porque, afinal de contas, faz 20 anos, esse mês faz acho que 20 anos que eu defendi o mestrado aqui, né? Então, quando eu fui convidado a ir atrás dessa história, para mim foi um pouco desesperador, porque, né, tem que recuperar um pouco a vida 20 anos atrás. Algo que te marcou, que está presente com você o tempo todo, no modo de você olhar a cidade, no modo... Mas é um objeto que, né, para mim, ele ficou ali naquele momento e foi forte, me transformou. Todo mundo aqui falou do rigor, do Paulo, eu vou falar da flexibilidade. Falar um pouco da flexibilidade, porque, pensa, né? Uma pessoa formada em cinema, chegando na FAO e ser recebida e realocada, né? Porque eu lembro que eu tinha... Primeiro, começou antes da pesquisa de mestrado, propriamente, tinha uma pesquisa informática e escritórios de arquitetura, né? Que tinha a ver com a informática na indústria da construção. Foi ali que começou, antes do mestrado, a nossa conversa, né? E o Paulo querendo produzir filmes, né? Então, querendo produzir filmes, querendo ver a coisa em imagem, e essa vontade, né, de trabalhar com a imagem. O que vai numa outra linha, né, desse rigor também científico, né, o tempo todo. Embora todo o nosso trabalho tenha sido feito com rigor no campo teórico, né. Essa pesquisa ela tinha a ver com, só para não me perder aqui, com como a informática transformava os escritórios de arquitetura, né, Paulo? A gente fez um filme chamado Metamorfoses, São Paulo, Metamorfose de uma Metrópole, em 1998. Então, foi algo que foi fundamental para mim, porque fui sendo introduzido às questões da indústria da construção, entendendo como é que a indústria da construção operava, e porque o Paulo tinha uma fala muito forte naquela época de que a industrialização da construção, a automação não acontecia, justamente porque na indústria era possível a apropriação da mais-valia, como nenhuma outra indústria, e essas questões foram sendo introduzidas para mim, né? Agora, eu era uma pessoa que tinha para mim como possibilidade um mestrado em semiótica, um mestrado, afinal, do campo da cultura, da arte, e no entanto, o Paulo me pega nesse momento ainda e me fala, lê isso aqui, que era A Condição Pós-Moderna, do David Harvey. E foi uma bela estratégia, porque a condição pós-moderna, eu me via ali na análise da cultura, da sociedade, da cultura material, e introduzia a questão da cultura material urbana, mas também trazia um aporte diferente, que é um método dialético de olhar para esses processos, né? Não só uma análise no território da cultura, mas também uma metodologia de análise, né? E isso, para mim, foi transformador, né? A gente começou a entrar nesse assunto do Fordismo, de produção de massa, para uma acumulação flexível, todas essas questões em que a gente falava bastante em globalização naquela época, né? Era uma palavra que estava em voga em todos os mestrados e doutorados, e, enfim, foi por aí.
Eu, no entanto, insistia, né, nessa questão da cultura, e o Paulo, quando eu fiz o meu projeto de pesquisa, o Paulo foi devagar, muito devagar, me trazendo alguns outros elementos, alguns aportes, para eu entender esses processos de uma forma muito mais complexa, né? E a isso eu devo assim, olhar para a cidade até hoje. Tudo que eu olho, as pessoas que me conhecem, André, é só um edifício, né? Não é só um edifício, né? Quando a gente está trabalhando com a superfície disso, com a imagem, tem ali por trás processos que fundamentam a aparição desse edifício que para mim, foram reveladores, né? Eu, então, queria fazer uma pesquisa que fosse baseada na análise semiótica dos discursos da produção social do espaço, mas uma análise dos discursos no âmbito da publicidade. Eu achava que a publicidade tinha mudado, a publicidade imobiliária tinha mudado nos últimos anos, né, de 95 para 2000, quando a gente começou a pesquisa. Que eu notava que a publicidade nos cadernos, nos jornais, ela estava diferente, colorida, gigante, eloquente. E, para mim, aquilo era um sinal de que talvez o trabalho do arquiteto estivesse sendo interferido por um outro profissional, né? O trabalho do arquiteto, que é, né, amplo, de compreensão das transformações, do comportamento, da sociedade, da materialização disso num projeto, estava sendo ali influenciado, talvez, era essa uma das hipóteses minhas, por um outro discurso, por uma outra maneira de pensar. E eu insistia na análise semiótica, e o Paulo, então, jogou para mim um outro autor. Você lembra desse autor, Paulo? Mark Godiner, quando você me apresentou? Que o Mark Godiner com Postmodern Semiotics era o nome do livro, né? Semiótica pós-moderna, cultura material e formas da vida pós-moderna, seria essa a tradução. O Mark Godiner, ele trazia uma visão que é muito fundamentada na sociossemiótica, né? Que acho que arraigava essa maneira de ver as manifestações culturais, as manifestações imagéticas que aconteciam no mercado imobiliário, e ver através delas o processo que estava por trás disso. Essa leitura foi transformadora, e acho que, então, é que jogou-se na minha mão um senhor chamado Christian Topalov, né, com a lógica da produção imobiliária. E o Topalov, então, que me introduziu a questão desses interesses, da renda, do lucro, dos juros, da compreensão de como isso mobilizava forças inúmeras ali na produção do espaço urbano, né? Com esses elementos, não dava para ver mais a propaganda e analisá-la só em termos de comunicação, em termos de construção de imagem, não dava para usar só o ferramental mais, né, da linguagem somente. E a gente, então, começou a tentar entender o que estava por trás desses anúncios. O que estava por trás desses anúncios, a gente foi detectando, fazendo entrevistas, era uma mudança estrutural ali na indústria da construção, as incorporadoras começando a emitir ações, a financiarizar o seu capital, né? Então, começou a ofertar ações, por exemplo, a Cirela, Tecnisa, começaram a aparecer no mercado de ações. Isso devia estar gerando também essas mudanças, né? Era essa a coisa que a gente estava tentando investigar. Como isso acontecia dentro da estrutura das incorporadoras, né? Aquela figura que era um cara de marketing que contratava uma agência para fazer a propaganda dos imóveis, porque, afinal de contas, fazer imóvel, você faz um aqui, o produto, dali um ano é outro, você tem que fazer outra campanha, né? Talvez na indústria da construção foi uma das últimas a entrar, essa estratégia tão feroz do marketing, né? Ela só acontece quando os processos mesmo mudam substancialmente, né? Os diretores de marketing, então, começaram a aparecer nessa estrutura. Pessoas que estavam lá num cargo de diretoria e não de gerência, pensando o produto antes mesmo de chegar na mão do arquiteto. O produto chegava como um briefing. Vocês vão ver, eu trouxe uns trechos aqui do vídeo, do filme que a gente fez à época. Essas palavras, briefing, né, iam aparecendo ali no trabalho do arquiteto. Então, chega um briefing para o arquiteto pensar o produto imobiliário. Então, eu vou mostrar aqui uns trechos, eu tinha preparado uma fala, foi difícil de preparar, mas eu estou improvisando tudo agora. E
porque eu vou videodiscotecar aqui, que é passar uns trechos do filme que a gente fez em 2001, que chama Arquitetando Imagens, do Marketing Imobiliário, que foi um filme que a ideia dele era uma coleta de dados, era uma pesquisa, né? Já que vamos entrevistar, vamos filmar. Então, a gente, no entanto, formatou um filme que depois acabou servindo aí para aula, para uma série de discussões. Nesse filme tem pessoas da estrutura dessas incorporadoras, né? Da Tecnisa, da Cirela, umas outras duas grandes, e tem um publicitário também, que era especializado em marketing imobiliário. E eram essas pessoas que estavam surgindo à época. Então, esse filme é arraigado no discurso deles se legitimarem. Já vou avisando vocês, para vocês saberem como é que é o teor desse filme, né? Então, tem um trecho, eu vou começar por esse trecho final aqui, para a gente dar uma pensada. Aí a gente vai comentando. Serviço, né? O que ele espera? Como ele vai utilizar o imóvel? A fachada é publicitária. Esse produto aqui, ele tem uma cara específica. É um 2 dormitórios. A cara dele não é de um 2 dormitórios, né? A cara dele é de 3 dormitórios, um 4. Teve gente até que falou, pô, parece um por andar. Eu não chego a esse exagero, mas é um produto bastante agradável. No entanto, esse produto aqui é exatamente o mesmo produto. Mesma planta, tudo igual. Tem uma cara um pouco mais pobre, né? E a gente vê, se você perceber, o que dá a diferença é que a sacada no outro, ela abraça até essa janela. Nesse aqui não, ela morre antes. E a testeira do prédio também é diferente, né? E isso já mudou completamente a cara do produto. Parece um produto, totalmente diferente. Então, assim, fachada é publicitária. Só que tem muita briga, né? Muita briga. E era esse tipo de discurso, né, que a gente estava colhendo nessas entrevistas. A imagem tá ruim, ela já não era uma grande coisa, né? Hoje, para o nosso olhar à época, era boa, né? Agora, para o nosso olhar agora, ele é uma imagem ruim do filme, mas ele está no YouTube, na FAO, aqui no site da FAO, né, no canal da FAO. E essa fala, eu lembro que gerou muito impacto à época, né? Porque é um profissional de marketing dizendo como é que deve ser a fachada, né? Veja, antes de 95, a gente não via páginas inteiras, cadernos inteiros de propaganda, né, imobiliária. O que é que tinha mudado, né? Por que esse investimento em imagem, produto, o que ele estaria gerando em termos de demanda? Era essa a pergunta, em termos de demanda do arquiteto. É isso, né? É gerar uma imagem do edifício, no projeto, que pudesse ser... como eles dizem, agregar valor, né, ao produto imobiliário. E essa passagem, né, de introdução desses sujeitos, dessas figuras na estrutura, ela foi devagar, né? Ela foi devagar. Então, eu vou pôr aqui alguns trechos, mais 2 trechos, vou passar 2, 3 trechos desse filme para vocês, em que ele mostra como foi esse aculturamento, né? Porque, imagina, a indústria da construção ainda, muitas de origem familiar, ainda com uma estrutura, né, do filho, era do pai, o filho toca essa estrutura. Como é que pode, né, ela ter uma modernização desse nível, né? Tá. Embora tivesse também uma pessoa voltada para a área de marketing, nunca foi tratado, de fato, como uma área de marketing, né? Então, o que você estava acostumado a ver eram aqueles anúncios pequenininhos, aquela coisa de vendo 3 dormitórios em Perdizes, com área de tanto e tal, né? Então, isso começou a mudar, né? E, basicamente, eram pessoas, engenheiros, que cuidavam desse departamento. E era um departamento que se preocupava muito mais em desenvolver uma estratégia de levar o cliente até o local de venda, tá? E muito menos uma estratégia de marketing mais ampla, de um planejamento de marketing, o que ser feito para desenvolver uma amostragem da empresa, uma divulgação institucional da empresa, uma divulgação do produto que nós íamos vender mais a médio prazo, ao invés de ser um negócio mais a curto prazo, só na época de lançamento. Isso na época era feito de uma forma muito precária. Os profissionais de marketing estão começando a ingressar na indústria imobiliária. Quer dizer, você tem uma nova geração de profissionais executivos dentro do mercado, adotando, incorporando uma nova ordem, né, para a criação de produtos, para desenvolvimento, para marketing.
Então, a empresa percebeu que trazendo pessoas da área de marketing que não tinham experiências no mercado imobiliário, mas que conheciam marketing, seria muito mais interessante para nós. Toda sexta-feira eu pegava todos os meus funcionários, eu tinha lá uns 10 funcionários na área de marketing, meus funcionários da empresa, toda a minha equipe, e dava curso de marketing, né? Então, a gente passava filmes publicitários do mundo, né? Mostrava os melhores anúncios impressos do mundo, fazia provinha, discutia atributo de produto como chinelo, como bala, como televisão. Porque as outras pessoas que trabalham na empresa, inclusive eu, eram pessoas que conheciam profundamente o mercado imobiliário. Tá? Nós precisávamos de pessoas que conhecessem marketing, que houvesse uma troca de conhecimento, de tal forma que isso fizesse com que o nome da empresa crescesse. De que forma que o consumidor ele é fisgado pela comunicação, né? Então a gente passava, depois a gente levantava questões, olha, vocês perceberam que aqui ele tentou mostrar isso, aqui ele tentou passar qualidade, aqui ele tentou passar valor, aqui ele agregou status ao produto. Para quê? Para que mesmo o engenheiro, que muitas vezes o técnico, o arquiteto, que não tem a percepção de algumas coisas, não da área comercial, para que começasse a desenvolver. Porque as pessoas começaram a usar o jornal como uma forma de mostrar os seus produtos, tá? Então, o jornal, quem vê no jornal, opa, vou nesse daqui, nesse empreendimento, que bonito, olha só que anúncio bonito, deixa eu ir ver, olha que planta bonita, porque você já estava mostrando para o cliente a planta no jornal. Um mostra a fachada, outro mostra a planta do apartamento, outro não mostra nenhum dos dois e mostra uma criança sorrindo. Isso mostra a diferença dos produtos. Por quê? Porque se ele pôs a fachada, se as pessoas colocaram a fachada, é porque a fachada é o grande ponto de atração para esse cliente, tá? E também depende muito também do tipo do cliente. É por aí, né? A gente colecionou mais de 300 anúncios imobiliários, tinha uma coleção grande, assim, ou seja, um corpus interessante para análise, né? Todos muito recentes, e todos com esse mecanismo de fácil identificação, né? Das estratégias de linguagem, né? De associação, são os mecanismos da publicidade, né? Cuja crítica a gente já está bastante até acostumado hoje em dia, né? No entanto, essa é a contribuição também do Paulo, né, na pesquisa, porque se fosse de uma pessoa que vem de uma formação de comunicação, de cinema, estaria analisando ali, no âmbito da linguagem, essas questões, né? E então, o que reforçaria, na verdade, uma análise simplesmente dos anúncios, uma análise crítica dos anúncios, se fosse, ela reforçaria um pouco o papel dessas pessoas, né, na produção do espaço urbano. Reforçaria e legitimaria, de certa maneira, o papel dessas pessoas. Mas a gente passou a ver, depois de todo esse percurso, né, eu consegui ver, e acho que o Paulo iluminou isso, que a presença desse profissional, na verdade, era só mais um avanço, só mais uma radicalização das mesmas lógicas que haviam ali, né? Por exemplo, na lógica do promotor imobiliário, do incorporador imobiliário. É só mais uma forma, né, de se adaptar e de desenvolver ali as estratégias que estavam contidas já na sua atuação, né, na sua lógica. Então, eu acho que já está acabando, né, meu tempo. Eu ia passar mais um trecho, mas que eu acho bom, mas eu posso falar o que esses profissionais acabavam concebendo todas as questões que antes eram o métier do arquiteto, né? Todo programa, não é só a fachada, a cara, o traço do desenho arquitetônico, era pré-determinado, de certa maneira, ou era constrangido por esse pensamento, né? Era também o programa, né? Se ia ter pet care, se ia ter car wash, se ia ter home office, os termos eram sempre em inglês. Se o programa precisava conter determinadas transformações que o marketing imobiliário detectou, não que o arquiteto detectou. Então, eu acho que, a partir do momento que a gente consegue enxergar isso, para mim, né, eu segui minha carreira, o cinema me sequestrou de novo, hoje eu sou professor de cinema, não de arquitetura, né? Mas eu continuo fazendo filmes e festivais sobre cinema e arquitetura, o assunto da arquitetura ainda está muito presente. Isso me contaminou de uma maneira que eu julgo fundamental. Embora o meu objeto tenha ficado lá, o Paulo disse uma vez até que eu o abandonei, que eu deixei esse objeto lá atrás, né?
ele transformou muito a maneira como eu faço filmes, a maneira como eu olho para a cidade e, enfim, acho que era essa fala que eu queria. Era mais ou menos isso, embora eu tenha improvisado em cima do que eu tinha planejado. Obrigado. Bom, continuando, queria agradecer o convite da Bia, do Guilherme, da Luciana e da Lúcia Chimbo. É um grande prazer estar aqui nesse momento para celebrar a carreira do Paulo César, todas as contribuições que ele trouxe. E como vou repetir aqui algumas questões que já foram colocadas pelos colegas e companheiros de ação, porque a produção do conhecimento e também das práticas transformadoras são inerentemente coletivas. Então, eu vou me arriscar aqui, me sinto quase que obrigada a fazer um certo recuo histórico para a gente conversar um pouco sobre o contexto em que essas ações compartilhadas, que mesclavam produção de conhecimento, pensamento crítico, teoria crítica e militância, se desenrolam desde a década de 70, 80, quando esses professores integram o corpo docente da USP, até os dias atuais, em que nós estamos aí entre prática profissional fora da universidade e dentro da universidade agora. Isso porque o Paulo César faz parte de um grupo de professores que lutaram contra a ditadura de diferentes formas e ingressa, então, como professor aqui na FAU, em 78, em pleno movimento, contexto de movimento de luta pela anistia e de luta pela redemocratização do Brasil também, num contexto de forte movimento sindical e de movimentos também de luta pela reforma urbana e agrária no Brasil. Aqui na USP, muitos cientistas sociais, economistas, geógrafos, arquitetos e urbanistas engajados se debruçavam, então, sobre o desenvolvimento mediante processo de urbanização e industrialização no Brasil, com suas particularidades, dentre elas a extrema desigualdade social, né? E é nesse contexto, então, que a gente tem, que são forjadas desde a teoria cepalina, toda a produção de conhecimento e teoria crítica que está lá, que foi produzido pelo CEPAL, SEBRAP, SENEDIC, e que procuravam esse enfoque do ponto de vista do Brasil, da América Latina, retomando aí alguns pontos que a Gisele já levantou, né? E o estudo e debate sobre a metrópole, né, a desigualdade urbana brasileira, era central para alguns grupos aqui na FAUSP, começava a despontar, e também para outros grupos, dos quais alguns professores e estudantes da FAU faziam parte também, que se debruçavam sobre a leitura do Capital, isso lá na década de 70 e 80. Né? É nesse contexto que se misturava militância, então, grupos de estudos e debates variados na universidade, e que professores como Sérgio Ferro escrevem textos e iniciam uma teoria crítica urbana. Então, sai aí o Canteiro e o Desenho, que é publicado em 76, mas que, na verdade, partiu do esboço, que é a produção da Casa do Brasil, que é de 69, em que ele explora um pouco como se dá o trabalho do escritório, dos arquitetos no escritório e dos trabalhadores na construção, no canteiro de obras, né? Vendo aí uma série de questões que são especificamente brasileiras. Um outro coletivo reunido no SEBRAP publica São Paulo, 1975, Crescimento e Pobreza, que é publicado em 76, na verdade, que traz uma série de contribuições muito importantes para o entendimento do Brasil industrial urbano. Né? Então, nele, o Kovarik desdobra os processos de pauperização do trabalhador nos dois âmbitos, né? Exploração no chão da fábrica, espoliação no cotidiano, na grande metrópole. Até o Fernando Henrique Cardoso fala um pouco, descreve um pouco como os loteamentos, os loteadores obtinham altos rendimentos com a expansão urbana, os terrenos baldios estrategicamente localizados, né, na mancha urbana. O Chico de Oliveira, com a sua crítica à razão dualista, se debruçando sobre o desenvolvimento inerentemente truncado, e também escreve o Estado e o Urbano no Brasil de 82. Gabriel Bolaf, que, dentre vários textos, escreve
o seminal Habitação e Urbanismo, Problema e o Falso Problema, que é também de 1975, e, finalmente, o Rodrigo Lefebvre, que tinha como objeto de estudo a renda da terra urbana na cidade brasileira, mas que tem os estudos interrompidos por uma morte prematura, né? Todos esses autores foram lidos e relidos aqui durante a graduação, né? Por convites de vários dos nossos professores aqui, da FAUSP, e de outras unidades também, a geografia, ciências sociais, história, e assim por diante. Alguns grupos de estudos e debates, então, se formam na USP. Tenho já mencionado esse grupo de estudo, que é liderado pelo Zé de Souza Martins, que traz aí um grupo diverso, com geógrafas, arquitetos, cientistas sociais, para ler o Henri Lefebvre e o Marx. Transitaram por aí o professor Paulo César, o querido Jorge Ozek, a Hermínia Maricato, também a Ivone Maltner e alguns mais novos, como o Nabil, a Raquel, e aí eu me refiro não só ao grupo de estudos do José de Souza Martins, mas também a outros grupos de estudos nessas várias unidades em que havia uma mescla de gente, né? E é nesse contexto que o Paulo César ingressa como professor da FAUSP em 1978, e outro dia ele contou uma história engraçada para a gente. Ele ingressou, escreveu os programas, e um dia o Rui Gama interpela ele, né? Eu li os programas das disciplinas que você escreveu, tal, e eu vi que você propôs uma disciplina chamada Formas de Produção do Espaço, e eu acho que essa disciplina está mais vinculada à Poli do que à FAU. E aí o Paulo dá uma risada e fala, não são formas, são formas de produção do espaço, né? Mas eu deixo esse assunto para a próxima mesa, mas fala muito, né, sobre quais são os problemas que a gente deve enfrentar para pensar criticamente a produção do espaço, e as atividades que dizem respeito ao arquiteto e urbanista, que é formado nessa universidade pública, nessa e em outras, né? Bom, logo mais, então, se delineia um grupo de estudos e pesquisa que formada pelo Paulo, pelo Jorge Ozek, pela Ivone Maltner e pela Hermínia Maricato, que tinha como propósito, então, estudar a indústria da construção civil e a produção de larga escala do BNH e as transformações urbanas que aconteciam naquele contexto, né? E deste momento, o grupo publica um artigo em que constata um limite importante dos estudos sobre a produção do espaço, né? Estava ali consolidada, na opinião do grupo, uma divisão de trabalho intelectual em que os que analisavam o urbano não consideravam a construção, os que estudavam a indústria, de forma geral, o desenvolvimento industrial, não consideravam a construção como campo de produção também, e os que estudavam a construção ignoravam o urbano. Então, acredito que, nesse momento, esses quatro, que com certeza elaboraram essa reflexão num coletivo muito mais amplo, de certa forma, sintetizaram alguns problemas que a gente vem encarando até hoje, né, para romper esse conhecimento extremamente fragmentado que a gente tem dentro da FAU e na FAU em relação com as outras unidades aqui da USP, e que o professor Paulo sempre fica repetindo incansavelmente, que é a proposta de passar de uma análise da produção do espaço a partir de uma visão industrial para uma visão propriamente urbana da produção do espaço, né? Então, a partir daí, o espaço não é mais o reflexo da desigualdade social e tal, mas a própria produção do espaço pressupõe formas de pauperização do trabalhador e uma série de determinações, e nessa perspectiva que talvez nós possamos avançar mais, né? Bom, eu não vou... Deixa eu ver aqui, se eu não estou esquecendo. Bom, e aí é nesse contexto, então, que o Paulo vai trazer aí algumas contribuições dele, né? Uma delas é, ao estudar sobre orientação do Kovarik, os processos de espoliação, que são processos de pauperização fora
da fábrica, né, do campo do trabalho propriamente dito, mas na vida cotidiana nas cidades, e aí ele vai desdobrar mais agora, recentemente, para, então tá, essa espoliação não é só urbana, mas é na produção do próprio espaço, né? Então, a gente pode desdobrar em espoliação imobiliária e, mais recentemente, em uma espoliação financeira também, porque, além disso, a gente está falando de uma série de endividados que estão se formando aí. Bom, os livros, né? São Paulo, a construção da cidade e espaço técnico e construção, são forjados aí os textos mais recentes também, que tratam sobre reestruturação imobiliária, desabsolutização da propriedade e tudo mais. Bom, eu ingresso na FAU em 96, vinda do interior, não sou aqui da metrópole, e uma das primeiras lembranças que eu tenho aqui na graduação da FAU é de um debate entre Hermínio e Nabil, em 96, em que eu fiquei chocada, em que eles contavam que, após todo o trabalho na gestão pública, eles estavam respondendo a uma série de processos jurídicos por conta disso, né? Então, é nesse contexto que eu ingresso na FAU, junto com as 4 que estão aqui, e a turma da qual eu faço parte é embalada pelas experiências e práticas frutos da luta pela reforma urbana e agrária, o direito à moradia, o direito à cidade, a formulação da Constituição de 88, com a máxima, né, todo o poder emana do povo. E, entre os anos 90 e 2000, algumas políticas públicas urbanas, de habitação também, que envolviam a produção de mutirão autogerido, urbanização de favelas, já eram realidade. Então, é nesse contexto que a gente vai se formando, e que foi instituído também o Fundo Nacional de Habitação, os novos instrumentos urbanísticos acabam constituindo o Estatuto da Cidade, e a gente tem como horizonte também o governo do PT no âmbito federal. Então, a maioria de nós que acreditavam, né, numa prática transformadora, emancipatória, nós acabamos escolhendo, então, trabalhar ou em instituições públicas ou junto aos movimentos populares urbanos e rurais, movimentos de luta por moradia, por reforma agrária, como militantes orgânicos, ou nem tanto, né? Nós ainda nos dizíamos militantes e não ativistas. Vários de nós, conjuntamente, voltamos, depois de um tempo, né, dessas práticas, eu fui trabalhar na usina, como a Lu falou, junto aos movimentos de moradia, nos mutirões, muito tentando lidar com a construção da habitação, mas considerando que os momentos de concepção, de projeto, de arquitetura e urbanismo, e os momentos de construção também, o trabalho na construção, deveriam ser revistos, né? Então, todo esse trabalho deveria ser feito de maneira conjunta, e, de certa forma, a gente tinha essa pretensão, então, de rever as formas de projetar, de planejar, e também rever as relações de trabalho dentro do canteiro de obras do mutirão. Mas esse não é o assunto. A partir dos limites e das contradições que a gente encontra, né, nessas atividades profissionais, em instituições públicas ou em assessorias técnicas, muitos de nós recebemos um chamado do Jorge Osek, na época, acho que está na hora de vocês começarem a estudar, pensar um pouco coletivamente, né, repensar. Na usina, a gente tinha uma prática também de fazer algumas leituras e reflexões coletivas a partir da nossa prática, e aí, assim, o Jorge fala, não, mas a gente vai ler o Capital, vai ler a Produção do Espaço do Lefebvre e talvez depois algum do Harvey. Então, é a partir daí que vários de nós integramos esse grupo de estudos e, numa certa hora, assim, eu falei, Jorge, eu estou pensando realmente em prestar mestrado, estou querendo estudar isso, isso e isso, e eu estou pensando em quem pode me orientar aqui, o que você acha? Ele, é o Paulo. Vai conversar com o Paulo, porque sua questão é a renda da terra. E, na época, isso nem era, para mim, um tema assim, de pesquisa, né? E aí, assim que eu inicio, então, o diálogo com o Paulo César, e acabo indo participar também de grupos de estudos na geografia, organizados pela professora Margarida, e que tem lá vários estudantes de pós-graduação que também estavam se debruçando sobre a produção do espaço contemporâneo em São Paulo, né? Então, o Adriano Botelho, Fabiana Waldowski, Danilo Voloco, Ricardo Baitz, um monte de gente da geografia,
a gente foi fazer as disciplinas também lá na geografia com as professoras que estão aqui presentes. Tinha o grupo de estudos do LabIab, tinha um grupo independente de estudantes de várias unidades lá na Maranhão, vários de nós aqui presentes também faziam parte desse grupo, e tinha um grupo também dos orientandos do Paulo César, em que a gente fez várias leituras nesse momento. Então, me perdi aqui. A gente, junto, todo mundo tentando desatar o nó, né, do que é essa produção do espaço contemporâneo, os conflitos e disputas por esse espaço, e daí eu, então, vou delineando como objeto de estudo a questão da valorização imobiliária e da dissolução urbana no tempo presente, né, a partir dessa pretensa visão urbana proposta pelo Paulo, a partir dos autores que a gente foi lendo. Bom, várias questões ainda estão... as questões ainda são muito boas, muito presentes, as respostas eu ainda acho que são poucas. E aí algumas questões, assim, a questão que suscitou esse estudo no doutorado foi uma frase muito recorrente que a gente ouvia e ainda ouve entre os militantes do movimento de moradia, que quando vão receber novas famílias ouvem: mas minha renda não atinge. Essa era uma frase muito dita quando a gente ia fazer um estudo de viabilidade para algum projeto de habitação de interesse social antes do Minha Casa Minha Vida, né? Então, a pessoa queria dizer que a renda dela não permitia que ela se endividasse com os financiamentos possíveis disponíveis naquela época. E o Minha Casa Minha Vida veio como uma proposta de saída, inclusive para isso, né? O que aconteceu? O que aconteceu, para surpresa não de todos, mas de uma parte das pessoas que apostaram as fichas nisso, é que, ao contrário do efeito do subsídio dado para a produção de automóveis no governo Lula-Dilma e produção de geladeiras, fogões, né, em que esse subsídio acarretou uma redução dos preços desses produtos, o subsídio, no Minha Casa Minha Vida, acarretou a subida dos preços, né, uma valorização imobiliária generalizada em todas as cidades do Brasil, o que complicou ainda mais a questão do acesso à habitação, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? E essa redução do preço dos automóveis, geladeiras e fogões e aumento dos preços imobiliários mostra que a explicação via localização é insuficiente e que a explicação para a variação dos preços a partir da lei de oferta e demanda também é insuficiente. Então, o que está acontecendo, né? Vamos estudar isso no doutorado. Além disso, indo no canteiro de obras, a gente vê que houve um aumento de produtividade, sim, como vários de nós que estudamos a produção no Minha Casa Minha Vida vimos, porém, há trabalho análogo a escravo no canteiro de obras, combinado com alta tecnologia digital para controle e gestão do trabalho e apropriação do conhecimento do trabalhador coletivo. Então, é um balaio de gato muito complicado de se entender, em que esses processos, além disso, se vinculam à capitalização em vários níveis e espaços, né? Então, eu queria terminar só dizendo que essas reflexões são muito importantes para a gente rever as práticas, né? E que esse chamado que os professores fizeram para que a gente parasse para refletir e voltar às práticas, seja essa prática em sala de aula, em extensão, na prática profissional como arquitetos e urbanistas fora, né, da universidade, são muito fundamentais, e eu espero que essa ânsia, né, de desenvolver essa teoria crítica urbana e lembrando da nossa ancestralidade, já dá para falar disso? Não fica bravo comigo, Paulo. É muito importante e é muito bom que a gente tenha o dia de hoje para celebrar isso e tocar a vida adiante. Bom, essa mesa conectou, então, um debate super importante, né, da periferia, a produção social de espaço, os movimentos sociais, chegando nas formas aí de rentismo, de exploração do trabalho, do espaço, né, e estão colocadas aqui as questões para a atuação, né, seja ela como pesquisadores, professores, que hoje somos,
ou como profissionais da área, né? Então, agradeço muito todas as contribuições que foram feitas aqui, salientando, né, a importância de um professor como o Paulo nessas trajetórias, né? Então, agradeço também bastante. E aí, eu não sei se tem tempinho, se alguém... A gente está no horário, pergunta à organização, se a gente tinha comentado isso na mesa anterior, se alguém quiser falar alguma coisa, tecer algum comentário, a gente abre alguns minutinhos antes do almoço. Se não, se a fome estiver maior do que a vontade de conversar, a gente pode ir para o almoço direto, tá bom?